Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, da nossa série aqui, características do setor. E o setor de hoje é o setor de petróleo, né? O setor petrolífero. Então a gente vai comentar aqui sobre vantagens, desvantagens, o que é importante você saber antes de investir nesse setor. Você sabe que qualquer coisa que a gente vai investir, a gente tem que conhecer um pouco pelo menos, né? Então hoje a gente vai conhecer um pouco do setor de petróleo. Então roda a vinheta e fica comigo até o final. Vamos lá, pessoal, antes de nós entrarmos um pouco mais a fundo no setor de petróleo, é muito importante você entender de fato o conceito de commodity, né? Muito se fala de commodity, talvez você já até saiba, mas vamos entender o conceito mesmo de commodity. Não, ó, o commodity é qualquer bem em estado bruto, né, de origem agropecuária ou de extração mineral ou vegetal, produzido em larga escala mundial e com características físicas homogêneas, seja qual for a sua origem. Né, destinado ao comércio externo. Então, geralmente aqui a gente está falando de café, ouro, açúcar, trigo, petróleo, o minério de ferro, tá certo? Então, isso tudo aí é commodity, tá certo? Então, agora aí que você já entendeu um pouco sobre o conceito, né? Já viu aqui um pouco o conceito da palavra commodity, tá certo? Dá pra gente já ter uma noção que o preço não é muito bem... eu vou cobrar o preço que eu quero. Por ser, né, um bem produzido em larga escala no mundo todo, então geralmente o preço disso ele segue os padrões internacionais, tá certo? E quando a gente fala de petróleo é essa mesma linha de raciocínio. Então, por mais que você, vamos supor, você monte uma petrolífera ou você se associa a uma petrolífera através das aquisições de ações, né? O que você precisa entender? Que o lucro da sua empresa vai depender da venda, né, do seu produto, que é o petróleo, mas o preço não é você que determina, tá? Isso segue aí um padrão internacional, de acordo com oferta e demanda. Por exemplo, nós tivemos a pandemia. Se você olhar o gráfico do petróleo, lá em 2020, você pôde observar que o petróleo caiu muito. Por que que ele caiu muito? Porque não tinha demanda, o mundo parou. Entendeu? Então a maioria das pessoas não podiam sair de casa, automaticamente veículos deixavam de circular e tudo mais, então não estava tendo necessidade de consumo desta commodity. Porém, né, para quem é assinante, inclusive lá da nossa plataforma, já aprendeu sobre isso lá no módulo de economia ali voltado para investidores, inclusive não deixe de dar uma olhada no nosso site, o quê? Que o fato de termos, né, desacelerado isso no mundo todo, a recuperação ia vir com tudo, entendeu? Então as pessoas quando voltassem, muito provavelmente, né, ia ter uma demanda muito alta por petróleo. E foi o que aconteceu, tá certo? Foi exatamente o que aconteceu. Isso daí, para quem entende ali um pouco de indicadores econômicos, já pôde visualizar isso de uma forma muito nítida, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A oferta e demanda é a que vai estar o preço. Na pandemia, nós não tivemos demanda nenhuma, né? Ninguém estava precisando muito de petróleo, porque, enfim, pelos motivos óbvios. Depois, na recuperação, as empresas começaram a produzir muito, tal, a necessidade, enfim, todo mundo voltou a viajar, o avião, andar de carro, então houve uma necessidade por petróleo que fez ele atingir aí o patamar de mais de $100, né? Passou aí da marca de $100, chegando aproximadamente ali a um pouquinho mais de $140 o barril. Coisa que geralmente na média ali, se a gente for tirar uma média de petróleo, ele estava ali entre $60 e $80. Então olha que paulada, né? A gente saiu de uma média mais ou menos aí de $70 o barril para 140, que chegou a bater. Então dobrou. Por isso que a gente pôde observar também inflação alta, tudo mais, entendeu? Por quê? O petróleo sobe, vai subir o preço dos combustíveis. Isso não é o presidente, não é o mundo, é uma necessidade mundial, entendeu? Então o mercado estava exigindo, estava demandando petróleo, vai subir o preço do combustível. Se sobe o preço do combustível, o frete fica mais caro, então quando você compra um produto aí na Magazine Luiza, enfim, qualquer empresa aí, para esse produto chegar até a sua casa, ele precisa ser transportado. Então o custo do transporte aumenta, porque aumenta o combustível, então o produto lá no mercado fica mais caro, e isso daí acaba criando aí uma inflação. Por isso que os governos vêm tentando também combater a inflação justamente com alta de juros e tudo mais. Então o petróleo
ele dita muita coisa na economia, tá? Então, se você tem um petróleo muito caro, é bom ficar alerta, tá? É bom ficar alerta. Muito provavelmente a inflação tende a subir. Se a inflação sobe, os juros tendem a subir. Então, é uma coisa que você tem que ficar em alerta. Outra grande característica também desse setor de petróleo é um setor cíclico, tá? Então, é importante você entender sobre a característica, porque não é sempre que vai estar subindo, é cíclico. Então tem momentos que o petróleo está em baixa e tem momentos que ele vai estar em alta. Cabe você a analisar para se posicionar numa melhor ponto ali desse ciclo, geralmente quando ele está em baixa, tá certo? Então qual que é o melhor momento ali para você comprar de repente ações de uma petrolífera? É justamente quando a gente está na parte baixa do ciclo, que o petróleo está em baixa, tudo mais, porque logo, né, quando essa alta chegar, a empresa vai ser beneficiada e você se posicionou bem antes disso, tá certo? Não entrou depois, como a maioria das pessoas fazem, tá certo? E com relação ao petróleo, muita gente tem preocupações, mas tem grandes nomes aí do mercado financeiro mundial que investe nesse setor. O próprio Warren Buffett, ele tem ações de petrolíferas também. Grandes fundos brasileiros também têm as suas posições aí em petrolíferas, como Petrobras, enfim, tá certo? Então, é uma coisa que você também tem que levar em consideração, tá? Às vezes a gente tem um certo preconceito ali, mas o que de fato a gente precisa saber é a tendência das coisas para a gente se beneficiar disso, beleza? Outra grande característica desse setor, por ser uma commodity, geralmente o preço é negociado em dólar. Então a alta do dólar acaba ajudando, né, justamente o lucro das empresas. Então se você tem um dólar alto, obviamente as empresas elas vão lucrar mais, porque o lucro é proveniente do dólar. Por exemplo, nós temos a Petrobras aqui. Se a gente tem um dólar alto, ela vende, né, enfim, as operações dela, ela tem a receita, boa parte ali em dólar. Tá certo? Então isso tende a ser um ponto positivo também, né? Já que a gente tem problemas aí aqui, né, na nossa economia, e o dólar acaba, na maioria das vezes, aí, pelo menos tem se mostrado historicamente, né, subindo aí com o passar do tempo. Às vezes não é nem só porque a gente está deficiente, é porque eles lá também estão evoluindo e a gente vem ficando para trás. Mas enfim, isso daí vai de acordo com cada um, né? Se você acha que o dólar vai subir, vai cair, mas o que é importante você saber é que boa parte do lucro das petrolíferas é em dólar, tá certo? E vamos para a próxima característica. Um outro ponto aqui muito importante que você precisa saber é que quando a gente fala aí do setor de petróleo, a gente precisa saber o que é a OPEP, tá? Então a OPEP, se você não sabe, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, ela na verdade ela é uma organização intergovernamental responsável por coordenar, unificar as políticas relacionadas à exportação e circulação do petróleo no mundo. Então, cabe a ela também garantir que haja aí uma estabilização dos mercados aí produtores de petróleo, tá bom? Então, por isso que é muito importante, por que eu falei da OPEP? Porque é muito importante você acompanhar as reuniões da OPEP. Por exemplo, agora, os países, né, a gente teve aí o Biden comentando ali, pedindo, né, para aumentar ali a produção diária, tal, para conter o preço do petróleo, para ver se abaixa, porque isso tende a estabilizar um pouco ali a inflação que está desenfreada. Então é muito importante que você esteja por dentro do que está acontecendo também na OPEP, tá certo? Isso é muito importante, como eu falei, você está acompanhando justamente para você saber ali o que pode, né, acontecer ou não. Tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se você gosta desse setor. Eu quero saber se você investe nesse setor, se você gosta, o que você acha. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Como eu falei, não deixe de se inscrever no nosso canal. É pequenininho, eu peço muito sua ajuda. A gente está caminhando aí para os primeiros 1000 inscritos. Então, a sua inscrição vale muito pra mim, tá certo? Se você puder, depois, se você quiser se desinscrever, fique 100% à vontade. Mas dá essa força pra gente no começo, tá certo? Então, muito obrigado. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.